foi receber o diagnóstico da diabetes gestacional? Uma merda. Tô brincando, gente. Receber o diagnóstico foi realmente horrível. Um dia fiquei super mal, não conseguia ver nada de positivo nisso. Mas depois que eu fui entender que não foi tão ruim assim, eu vou te explicar melhor. Eu descobri a minha diabetes gestacional na minha segunda gestação, no exame de sangue que eu fiz lá no início da gravidez. Do que é diabetes gestacional? Por conta dos hormônios, algumas mulheres não conseguem produzir durante a gravidez a quantidade suficiente de insulina para manter padronizados os níveis de açúcar no sangue. Quando isso acontece, ela está com diabetes gestacional. O que consiste em tratar a diabetes gestacional? É fazer uma dieta bastante balanceada, com total restrição de açúcar. E o cortar açúcar não é só não comer doce, não comer sobremesa. Eu comecei a ler o rótulo das coisas. Você também corta carboidratos de alto índice glicêmico. Gestantes que estão no quadro de diabetes gestacional são caracterizadas como uma gestação de risco. Por eu ser uma gestante de risco, isso foi uma porta de entrada para o SUS. O meu parto, a internação ali, o pós-parto, foi 100% pelo SUS. Outro ponto positivo. Nessa gravidez, eu tava enjoando bastante, tava tendo muita enxaqueca. Eu tava muito irritada, extremamente irritada. Eu sei que toda gravidez a gente tem oscilação de humor, mas eu tava irritada muito mais do que em relação a outra gravidez e eu tava até num quadro de tristeza, assim. Eu tava bem pra baixo, bem desanimada, tudo tava me afetando muito psicologicamente. Eu tava numa fase que eu tava comendo muito doce, eu tava com muita necessidade de comer doce quando eu recebi o diagnóstico. Depois de um mês fazendo dieta, eu já comecei a observar a melhora. O meu desânimo, ele diminuiu bastante, aquela tristeza também diminuiu bastante, eu tava mais animada, os enjoos passaram, a enxaqueca também passou. Eu não tive inchaço nessa gravidez, praticamente nenhum inchaço nessa gravidez. E na minha primeira gravidez eu enchei bastante, fiquei com muito líquido retido. Eu reparei que as inflamações pélvicas diminuíram quando eu fiz essa dieta de reduzir açúcar. A minha libido aumentou bastante nessa gestação, depois que eu comecei essa dieta. Ganhei muito pouco peso. Eu ganhei só 6,2 kg nessa gestação. Receber esse diagnóstico de diabetes gestacional, abraçar essa causa, tratar isso, levar isso de forma séria, isso me deu muito mais qualidade de vida. Claro que tem a parte chata, porque você se privar de comer coisas que às vezes você está habituado não é tão simples assim no dia a dia. Eu tinha que medir a minha glicose 4 vezes ao dia. Então, por 4 vezes ao dia, eu estava ali dando uma picadinha no meu dedo, sempre 1 hora ou 2 horas depois da refeição. E o mais legal de ter cortado açúcar nessa minha gestação, coisa que muita gente não sabe. Cortar o açúcar na gravidez ajuda a ter um parto mais rápido. Alguns estudos mostram que o açúcar em excesso pode reduzir a liberação da prostaglandina, que é um dos principais responsáveis pela dilatação do colo do útero. Ou seja, mulheres com baixa glicemia produzem mais prostaglandina e, consequentemente, têm um parto mais rápido. Muitas mulheres, no final da gravidez, mesmo não tendo o diagnóstico de diabetes gestacional, cortam 100% o açúcar para facilitar o trabalho de parto e ter um parto mais rápido. E na minha experiência foi exatamente isso o que aconteceu. Eu pari com 1h15. Então, se você é gestante, recebeu seu diagnóstico de diabetes gestacional, está chateada com essa situação, eu tô aqui para te falar que eu te entendo, eu sei que é difícil mesmo. Não é simples no nosso dia a dia, ainda mais na gravidez que a gente tem muita oscilação hormonal, nosso corpo está cansado, a gente está trabalhando dobrado, a gente está carregando uma outra vida, tem 1 milhão de medos e inseguranças, fora todas as mudanças que tem no nosso corpo. Calma, se você olhar para uma outra ótica, você pode encontrar várias coisas positivas de estar passando por isso. E se você conhece alguma gestante que está passando pela diabetes gestacional, envie esse vídeo para ela. Se você é uma delas, me conta aqui nos comentários a sua experiência. Tchau!